solenes da Zé. Meus queridos confrades, confreiras, queridos parentes Frota e demais outros entrelaçados, meus queridos conterrâneos sobralenses. Honra-se a Academia Sobralense de Estudos e Letras, SASEL, em promover sessão solene nesta noite jubilosa para prestigiar o lançamento do livro Dicionário Biográfico da Família Frota, volume 3, tomo 1. Agradeço sensibilizado a distinção de ter sido convidado pelo preclaro autor, querido amigo Assis Arruda, para apresentar esta obra de inestimável valor na compreensão da formação genealógica, sociológica e antropológica de nosso país. Francisco de Assis Arruda Vasconcelos nasceu em Sobral, Ceará, a 18 de novembro de 1948, casado com Silvéria Lopes Vasconcelos Arruda, com quem teve 3 filhas: Cíntia Collier Vasconcelos Arruda, assistente social, casada com Arnoldo Holanda Cavalcante Júnior. Juliana Collier Vasconcelos de Arruda, terapeuta ocupacional, casada com Alpílio Gomes de Moura Neto. E Renata Collier Vasconcelos Arruda, casada com José Roberto Ponte de Souza. Assis Arruda, engenheiro agrônomo formado pela Faculdade de Agronomia do Nordeste, em Areias, na Paraíba, em 1975. Iniciou as atividades profissionais na ANCAR, Empresa de Assistência Técnica de Pernambuco, em 1975, transferindo-se já em 1976 para o quadro de pesquisadores da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a grande responsável pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro, onde permaneceu até março de 2007. Concluiu o curso de especialização em bioclimatologia pela Escola Superior de Agronomia Luiz Queiroz, em Piracicaba, São Paulo, e mestrado em nutrição animal da Faculdade de Agronomia do Ceará em 1982. Em 1993, concluiu o doutorado na Escola Técnica Superior de Engenheiros Agrônomos da Universidade Politécnica de Madrid, com tese na área também de nutrição animal. Na Embrapa, eu fui obrigado, nomeado para fazer a apresentação do Nobel e do livro. Então nós temos que apresentar detalhadamente quem é esse homem. Então, se eu for cansativo, desculpem-me, mas eu desejei agradá-los, trazendo esses conhecimentos para todos vocês. Na Embrapa assumiu em 1985 a chefia geral do Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos, com sede em Sobral. Fundou, desse tempo, o Parque de Caprinos e Ovinos, deputado Francisco Figueiredo, e o Centro de Pesquisa para as referidas espécies em plena expansão do Nordeste brasileiro. Ao mesmo tempo, construiu o Clube Recreativo da Associação dos Empregados da Embrapa em Sobral. É sabido de todos o grande valor e o reconhecimento e respeito que os técnicos brasileiros têm para com esse departamento de pesquisa de caprinos e ovinos aqui de Sobral. Digo a vocês que eu tenho participação em alguns grupos, em algum parque de Paris, e sempre a gente vê menção honrosa a todo esse trabalho. Foi um dos elementos propulsores para a criação da Faculdade de Zootecnia da Universidade Estadual do Vale do Acaraú e a criação do curso de pós-graduação de reprodução animal da Universidade Estadual do Ceará. A partir de 1998, por convite do Dr. Benedito Vasconcelos Mendes, transferiu-se para a Embrapa, Meio Norte, com sede em Teresina, Piauí, como pesquisador e para implantar e gerenciar a área de comunicação da empresa no Piauí, quando criou o grupo
criou o Grupo de Articulação de Grandes Eventos do Piauí, o CAGEP. Também foi supervisor técnico do consórcio intermunicipal da região de Cocais, Simpra, Cocais, Timon, Maranhão, assim como assessor parlamentar na Câmara Federal, em Brasília, para assuntos de desenvolvimento rural. No desempenho de sua rica e profícua atividade profissional, publicou trabalhos em anais de vários congressos e em revistas técnico-científicas nas esferas nacional e internacional. Essa vasta experiência e o domínio profissional tinham de ser divulgados em consideração à evolução tecnológica do setor. Outro fato relevante na vida de nosso prezado amigo e confrade foi o envolvimento na vida política de nossa querida Sobral, quando por 2 períodos, 1982 a 1988, exerceu com determinação e eficácia o mandato de vereador, iniciando àquela época o tombamento dos imóveis dos séculos passados, de soberba relevância cultural para Sobral. Outro projeto de proeminente importância foi a denominação do nome de vias públicas com base em enfoque antropológico, destacando-se o bairro das Sete Irmãs, na então Coab 1 e 2, cujas ruas receberam o nome de suas esposas, e via principal o nome de seu pai, o senhor Manuel Vaz Carrasco. Quem conhece um pouco da genealogia sobralense sabe quem foi Manuel Vaz Carrasco. Quantos de nós somos descendentes, direta ou indiretamente? O projeto objetivava informar aos munícipes sobralenses o nome das 7 matriarcas e respectivos patriarcas das principais famílias conhecidas à época, tais como os Gomes da Ponte, os Frotas, os Ferreira da Ponte, os Linhares e muitas outras. Como se depreende, a Cisarruda sempre pensou na preservação do patrimônio cultural, social e antropológico de nossa terra. A Cisarruda não relegou a segundo plano sua participação em clube de serviço, tendo sido presidente do Leves Clubes Sobral Caiçara, 1996 a 97, e presidente da Regional do Distrito L15 do Lions Internacional, 1995 a 1996. Assim como participou também de várias associações e sociedades ligadas à sua área de atuação profissional, desempenhando com desvelo e dedicação cargos e funções que lhes foram confiados. Desde 1970, dedicou-se ao estudo da genealogia das principais famílias da Ribeira do Acaraú, através de incansáveis e exaustivas pesquisas, por seguidos anos de trajetórias e de andanças por essas ribeiras sobralenses, terredores e alhudes. Após a aprovação em 2015 pelo Parlamento Português do Decreto número 30/2015, em 27 de fevereiro, que concede aos descendentes de judeus sefarditas o direito de nacionalidade portuguesa, estabelecendo as regras processuais para a aquisição desta nacionalidade, e tendo em vista o vasto acervo genealógico por ele acumulado, tornou-se o principal articulista com a comunidade israelita de Lisboa, ao desenvolver árvores genealógicas que certificariam a ligação dos interessados com os judeus sefarditas da Península Ibérica. Já foram atendidos mais de 2.000 pessoas que conseguiram a nacionalidade portuguesa. Dentre estes estou eu e meus familiares, pelo que sou eternamente grato ao nobre e competente amigo genealogista. A Cisarruda é sócio efetivo da Academia Sobralense de Estudos e Letras, a ZEL, cadeira 14, patrono Justiniano de Serpa, da Academia de Letras, Ciências e Ecologia do Leste Maranhense, cadeira 9, patrono Geraldo Vasconcelos, e da Academia Massapense de Letras e Artes, cadeira 29, patrono Oswaldo Aguiar. Sócio
do Instituto Histórico e Geográfico de Sobral, cadeira 17, patrono Monsenhor Vicente Martins da Costa, sócio correspondente da Academia Apodiense de Letras, Mossoró, Rio Grande do Norte. Participou ainda de várias associações profissionais e outras relacionadas à sua atividade no campo da agronomia. Como resultado de sua competência e dedicação ao meio agronômico, e como conhecedor profundo da genealogia do intricado perfil das grandes linhas familiares da região, adveio como coroamento de todo esse incansável trabalho em prol da sociedade e do noroeste do estado do Ceará, recebeu inúmeras concessões de títulos honoríficos e premiações abaixo sequenciadas. Eu estou expondo a vida dele em top. Título de cidadão de cidadania honorária coelho-netense, Coelho Neto, né? Otorgado pela Câmara Municipal de Coelho Neto. Cidadão honorífico do município de Massapê, otorgado pela Câmara Municipal de Massapê. Prêmio Mérito Científico de Produção Animal, otorgado pela Sociedade Nordestina de Produção Animal. Certificado Mérito da Produção 5 Cocais, otorgado pelo Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento da Região dos Cocais e Médio Parnaíba Maranhense. Diploma de Signo das Flores, otorgado pelo Poder Executivo do município de Timon. Prêmio Valores Familiares e Comunitários de 2017, otorgado pela Igreja de Jesus dos Últimos Dias, Estaca de Sobral. Diploma de Mérito Genealógico, concedido pelo genealogista Abelardo Ribeiro de Azevedo, em reconhecimento à contribuição genealógica às famílias Ribeiro de Andrade, da Paraíba. Diploma Amigo do Museu do Sertão, otorgado pelo curador, professor doutor Benedito Vasconcelos Mendes, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diploma do Mérito Cultural do Museu do Sertão, otorgado pelo curador, professor doutor Benedito Vasconcelos Mendes. Troféu Dom José Tupinambá da Frota, otorgado pela Associação Cultural Dom José Tupinambá da Frota. Medalha Acadêmico Ribeiro Ramos, a maior medalha concedida pela nossa Zéu, na presidência do confrade Arnold de Holanda Cavalcante. Troféu Destaque do Ano, Homens que Fazem Acontecer, 23 24, otorgado por Estela Frota Salles, de Fortaleza. Como produto de suas pesquisas antropológicas sobre o Vale do Rio Acaraú, listamos os primorosos compêndios sobre as famílias que se desenvolveram e se entrelaçaram, constituindo um patrimônio cultural regional. Os Arrudas, a primeira edição em 1980. Genealogia Sobralense, os Arrudas, segunda edição em 1987. Genealogia Sobralense, os Gomes Parente, 1714 a 1989. Publicado, ele publicou em 3 etapas, 1993, 96 e 2000. Genealogia Sobralense, os Gomes Parente, onde destaca a família Rangel, Marinho de Andrade, Arruda Coelho e Almeida Monte, 1742 a 2010. Dicionário Biográfico da Família Gomes Parente, primeiro volume, 2012. Dicionário Biográfico da Família Arruda, segundo volume, 2017. Dicionário Biográfico da Família Frota, lançado por isso. Genealogia Sobralense, os Ferreiras da Ponte, em 1997. Aquelas primeiras famílias que nós falamos, todas eles estão trazendo a baila, exatamente, são as grandes linhas familiares que se desenvolveram aqui na região noroeste do Ceará e foram se digitando e terminando. É de se fixar que o nobre acadêmico não estacionou em suas pesquisas, cujos outros produtos, cerca de 12 compêndios, serão lançados em futuro próximo. Deve-se enfatizar também preciosos artigos publicados pelo confrade e sempre na abordagem de temas de relevante importância para o levantamento cultural do nosso povo. Vejamos, o senhor Vicente Martins, patrono da Academia, patrono da cadeira 17 do Instituto Histórico e Geográfico de Sobral,
200 anos, 250 anos de Sobral e seus patronos, publicado pela revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sobral, em 2024. Justiniano de Serpa, patrono da cadeira número 14 da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Discurso de posse da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Presença oculta dos judeus sefarditas na Ribeira do Acaraú. Eu acredito, não sei se vai poder aqui, cerca de 80% a 90% de toda a população dessa região noroeste do Ceará tem a linhagem de sefarditas, é verdade. Então, condução com a saída dos holandeses lá da Pernambuco, eles fugiram para cá com medo da Inquisição. Então, é uma grande história e uma bela história. Que bagagem literária notável do nosso querido confrade Assis Arruda. Que grande contribuição para a cultura sobralhense. Eis o sucinto perfil do engenheiro agrônomo, acadêmico, escritor e genealogista Assis Arruda, amante incondicional de nossa querida Sobral, que dedicou grande parte de sua vida à pesquisa genealógica para tentar reconstruir a malha familiar dos habitantes dessa vasta região nordestina, desde o início da civilização do Vale do Rio Acaraú até os dias de hoje. Na abordagem primeira desta preciosa obra, Dicionário Biográfico Frota, Família Frota, deve-se frisar e enaltecer a inteligência, a dedicação e a determinação de Assis Arruda, genealogista de reconhecido saber, na pesquisa daqueles que muito contribuíram para a edificação da história e do desenvolvimento evolutivo do Vale do Acaraú. Bem sabemos que a linha do tempo evidencia que, a partir de apurados estudos e pesquisas, nos mais variados locais e diversas situações, ser possível reconhecer os diferentes grupos familiares constitutivos da realidade histórica e vivencial de um povo. O desenvolvimento de uma região interiorana do Nordeste brasileiro, a partir do início do século XVIII, quando os primeiros sesmeiros começaram a se apossar de suas sesmarias e fixaram residência na margem do rio Acaraú, região geograficamente desprovida de melhores regiões climatológicas, não sendo das mais alvissareiras para o enfrentamento das reais dificuldades que se apresentaram a todos aqueles que, por decisão própria, se determinaram a assumi-las na busca de um porvir gratificante. Entre aspas, o Ceará era a terra da desolação e da miséria, julgado segundo as impressões produzidas pela natureza áspera e, à primeira vista, intratável. A flora e a fauna pareciam paupérrimas, o solo estéril, o clima menos apto para o desenvolvimento da vida. Veja aspas. Isso João Brígido escreveu em 1900. Monsenhor Sadoc de Araújo, sobre o assunto assim se refere: a verdura apenas nas terras marginais, no rio e vegetação seca e árida por todo o sertão adjacente. Porém, fecha aspas, porém, completamos nós, a abundância de água subterrânea no leito do rio Acaraú, a brisa suave a partir do entardecer, amenizando o calor escapante diurno, associado às belas planícies sertanejas, aptas à criação do gado, talvez tenham sido os fatores propulsores da tamanha imigração humana interior dentro. Era o homem branco que chegava para construir a nossa civilização, já iniciada por diversas tribos indígenas ali estabelecidas. Nessa leva vieram duas famílias de Portugal, assim como muitas outras famílias portuguesas radicadas principalmente em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Dom José Tupinambá da Frota, bispo conde de Sobral,
autor da célebre obra História de Sobral, 1953, apaixonado pela memória de sua terra e de seu povo, pesquisou durante cerca de 20 anos, a partir de consulta à vasta documentação disponível na Cúria Diocesana e respectivas paróquias e, associado à tradição oral, esboçou os grandes troncos familiares e o florescimento dos vários ramos dessa frondosa árvore genealógica da Ribeira do Ataral. Vários autores, tais como o Sr. Fortunato Alves Linhares, Mário Linhares, o Sr. Vicente Martins, Francisco Alves Linhares, entre outros, ofereceram subsídios que em muito contribuíram no entendimento desta genealogia bem abrangente. Felipe Gomes da Frota, em 1744, jovem adolescente natural do Rio Grande do Norte, filho de Vitoriano Gomes da Frota, português, de Maria Gomes de Sá, brasileira, foi o primeiro frota que se instalou no Ceará, em 1751, e é considerado um patriarca da família Frota do Estado, de Dona Josefa Maria de Jesus Linhares, sua esposa, a grande matriarca. Então, a ligação entre Frota e Linhares é imensa. Falta alguém descrever sobre isso, né? A partir de então, a família Frota se multiplicou de uma maneira exponencial, não somente no estado do Ceará, mas também em quase todo o território nacional. Seus componentes, que de início se dedicavam quase que exclusivamente à agropecuária e ao comércio, durante quase 3 séculos, foram diversificando suas atividades, oferecendo à nação brasileira expoentes na política, na administração, nas atividades religiosas e artísticas, bem como profissionais liberais de todos os matizes. Tudo foi possível devido ao forte entrelaçamento entre as diversas famílias tronco, aquela que nós nos referimos antes e outras, o que fomentou a proliferação de indivíduos em larga distribuição geográfica entre os componentes familiares. Há aqueles que avaliam seja hoje a população dos frotas no Brasil em torno de 30 mil pessoas, distribuídas em sua maior parte, talvez no Ceará, assim como em quase todo o território pátrio. São reconhecidos dos frotas, de modo geral, o sentimento de justiça, de responsabilidade, de tenacidade, de constância e de dignidade, fruto da origem nórdica da família. Esse conjunto de características os levou, desde a vinda para o Nordeste brasileiro, a enfrentarem situações aventureiras, como, por exemplo, o desenvolvimento dos seringais da Amazônia. A presença do nordestino, principalmente do cearense, foi muito grande. O Acre hoje pertence ao Brasil graças à tenacidade e à coragem dos brasileiros que peitaram militarmente, expulsaram os índios. Depois o Barão do Rio Branco fez uma negociação com o governo da Bolívia, trocou por um dívida para assistir, não lembro exatamente. Então, o Acre foi anexado à nossa. A prova é que lá existe muitas famílias brasileiras. Tudo foi possível devido ao forte entrelaçamento entre as diversas famílias tronco, o porquê. São reconhecidos dos frotas, de modo geral, o sentimento de justiça, de liberdade, de responsabilidade, de tenacidade e de constância, e de dignidade, fruto da origem nórdica da família. Esse conjunto de características os levou, desde a vinda para o Nordeste brasileiro, a enfrentar situações aventureiras, como, por exemplo, o desenvolvimento dos seringais da Amazônia. O grande escritor historiador potiguar, Câmara Cascudo, em se referindo ao extenuante e profícuo trabalho da pesquisa efetuada pelo padre José da Frota Gentil, que publicou em 1967 o livro Os Frotas, Esboço Genealógico, diz que, entre aspas, no futuro surge um pesquisador que possa, na sua
parcela de contribuição e atualização desse trabalho. Porque muito ainda tem a ser feito nas fontes primárias e em contato com os familiares, em todo o território brasileiro. E eis aqui este nosso querido amigo sobralense Assis da Rua, que não mediu esforços, nem dedicação acurada, a fim de nos oferecer este valioso compêndio, dicionário biográfico da família Frota. Muitos e muitos tijolos para a continuação da edificação da história desta tenaz família que, em muito, contribuiu e continua contribuindo na construção e no enobrecimento de nossa querida pátria brasileira. Toda a reverência e reconhecimento ao ilustre escritor e jornalista Assis da Rua, por nos ter legado esta preciosidade de contribuição à família Frota, da qual sou com amor e orgulho um dos seus partícipes. Ao ler esse livro, muitos viram, tal pessoa, esta não é Frota, porque não tem o nome de Frota, mas na linhagem ele tem Frota. Veja o seguinte, uma família que tiver 7 irmãs fêmeas, quando elas casarem, todas Frota, 2 gerações, acabou. Por quê? Porque geralmente persiste o nome do patriarca, que é o marido. Então, veja, muita gente aqui de Sobral e de Redondeza do Brasil são Frotas, participam da comunidade Frota. É enorme. Como os linhais, e isso é preciso a gente recuperar. Se nós formos somar os Frotas reconhecidos e os linhais, não dá coisa. Então, vejam, muita coisa desse tipo. Isso é a primeira, vamos dizer, treino que nós estamos fazendo para reconstruir a parte biográfica. Porque o livro do padre, ele expôs as grandes linhas familiares. O Arruda está mostrando nesse trabalho o que essa luta produziu. Quer dizer, a biografia de uma pessoa é a história da pessoa. Então, é muito bonito. E segundo ele, conversando anteriormente, ele me disse que está preparando a atualização da família, da genealogia dos Frota, né? Então, quer dizer, isso vai ter muito a se desenrolar. Conclamo a todos nós, membros da família Frota, que envisemos esforços nesse membro da família, todos aqueles que são e que pensam que não são outros. Que envidemos esforços para que possamos contribuir com a atualização desses informes. Que cada um tome como determinação preparar sua biografia para darmos continuidade à genealogia familiar. Mãos à obra. Muito obrigado. Olha,